Qual a importância de um cristão frequentar uma igreja? É possível ser cristão e viver isolado? Afinal de contas, para que reunir em igreja? Olá, você é sempre bem-vindo ao canal Ilustração Cristã. Se você é novo por aqui, se inscreva e nos ajude a levar a mensagem do reino ao maior número possível de pessoas. Hoje em dia, vemos tantas pessoas perdidas sem saber um rumo certo a seguir, geralmente por decepções com alguns irmãos, ou até mesmo por divergências teológicas, ou outras coisas de menor importância. E essas pessoas acabam não querendo frequentar uma congregação e tendem a ter a ideia de se fazer isolamento eclesiástico e a quererem apenas reuniões em pequenos grupos, sem denominação ou qualquer outro tipo de vínculo. Infelizmente, muitos cristãos estão diminuindo o evangelho e o cristianismo a um tipo de lifestyle, a um tipo de estilo de vida, de filosofia de vida. E cristianismo não é um tipo de filosofia de vida. Cristianismo é a própria vida. E essa vida é vivida dentro de um corpo. Por esse motivo, não podemos ser cristãos em carreira solo, porque todo membro separado do corpo é um membro morto. Nós não podemos ser cristãos dupla sertaneja. Nós necessitamos ser cristãos que comungam com outras pessoas, que se submetem às autoridades espirituais estabelecidas por Deus, que é discipulado e que também discipula. Portanto, eu até acredito que alguém possa começar a sua vida cristã de carreira solo, talvez através de um sonho, ou através da leitura da Bíblia periodicamente ou diariamente, ou através de ouvir a mensagem através do rádio, ou de ouvir a mensagem pela televisão, ou até ouvir a mensagem pela internet. Mas é impossível continuar cristão em carreira solo, porque a ordem de Jesus para nós foi bem clara, que nós multipliquemos, que nós sejamos férteis, que nós enchamos a terra. Se você se converteu de forma solitária, como citado anteriormente, você vai ler na Bíblia, no final do capítulo 28 de Mateus, onde Jesus dá ordem aos discípulos para eles irem e fazerem outros discípulos. Portanto, se você obedece à Bíblia, você vai e faz outros discípulos. E se você faz outros discípulos, você não está mais sozinho, porque a vida cristã ela é baseada em relacionamentos com pessoas do bem, com pessoas do mal, com puxa-sacos, com fofoqueiros, com invejosos, com mau caráter. E temos que aprender a lidar com essas pessoas, para que elas conheçam a luz de Deus na sua plenitude. A vida cristã é a restauração do nosso relacionamento com Deus. É a restauração do nosso relacionamento conosco mesmo e a restauração do nosso relacionamento uns com os outros. Por isso, João é tão enfático em sua primeira carta, quando ele diz: se você diz que ama a Deus a quem você não vê, e não ama ao seu irmão a quem você vê, você está mentindo. Nós não podemos amar apenas por palavras. Temos que amar por ações e gestos. Existem cerca de 90 mandamentos recíprocos na Bíblia, no Novo Testamento. Mandamentos recíprocos é assim: servir-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, relacionamento com pessoas. Aí eu te pergunto, é possível ser cristão e obedecer a cerca desses 90 mandamentos recíprocos consigo mesmo? É possível servir-vos uns aos outros sem se relacionar com outras pessoas? Não, não é possível. Agora, precisamos entender o que é igreja. Igreja não é o reino de Deus. A igreja ela é serva do reino de Deus. O problema é que muitas pessoas se frustram, se decepcionam com a igreja, porque esperam encontrar na igreja aquilo que elas deveriam esperar encontrar em Deus. Colocam suas expectativas apenas na igreja. E esse é o erro. A igreja é lugar de servir. A igreja é lugar de amar. A igreja é lugar de sujeitar-se uns aos outros. A igreja não vai dar a mim aquilo que Deus pode me dar. A igreja não vai me dar as respostas que somente Deus pode me dar. Por isso, precisamos ter maturidade para colocar cada coisa no seu devido lugar. A igreja não é o reino.
E o reino não é a igreja. A igreja é lugar de servir. O reino é lugar de buscar e de encontrar. Portanto, é extremamente necessário que o cristão frequente uma igreja, porque lá é que ele vai praticar a vida cristã de fato e experimentar a glória de pertencer a uma família, porque Deus veio aqui para fazer uma família e não um bando de filhos rebeldes, desarraigados e sem comunhão. Seja qual for a igreja que você frequenta, geralmente lá você vai encontrar os dissimulados, os formadores de grupinhos, os que falam mal do pastor, os que servem por amor, os que distorcem a palavra, os que têm os dons do Espírito, os que fingem te amar, os que te amam de verdade, os que gostam de ler e orar, os que não gostam de ler e orar, os esforçados, os acomodados, e cada qual com seus problemas, cada qual com seus dilemas, cada qual com a sua história. Se você tem um pouco mais de conhecimento, transmita a quem tem menos. Se você tem menos, conviva com quem tem mais. Deus não te chamou para viver isolado. Deus te chamou para ser membro do corpo e não existe membro vivo separado do corpo. Tolere os defeitos e as dificuldades dos outros por amor. Você também tem os seus. Congregue com o coração aberto, pronto a servir, pronto para amar, pronto a se sujeitar. E quando você se sujeitar totalmente a Deus e à sua vontade, você vai entender que é impossível ser cristão sem outra pessoa do lado. É impossível ser cristão sozinho. Então, meu irmão, minha irmã, se esta palavra falou ao seu coração, se inscreva, ative as notificações, curta, compartilhe e vamos levar a mensagem do reino a todos quanto forem necessários. E não se esqueça, congregue. Foi para isso que Deus te chamou, para pertencer a um corpo, ao corpo de Cristo. Deus te abençoe e um forte abraço.